não é? Esse monte de boliviano também. Se a gente estivesse próximo da África, próximo no sentido de possibilidade de uma travessia marítima, e tivesse ocorrendo isso aqui, como é que vocês acham que a sociedade brasileira reagiria? Então, assim, acho que são essas questões que a gente pode colocar em pauta, né, para pensar. E, ao mesmo tempo, ter a percepção de que chegamos nesse ponto porque o espulho do processo de produção, do modelo capitalista, se no século XIX ele conseguiu revolucionar o excedente de população na Europa, que conseguiu se realocar ainda no que a gente chama de fronteiras abertas, né? Você saiu do campo e foi para o mundo industrial. Lá você não tem espaço, você não se encaixou, você migra para as Américas, que são fronteiras abertas. Ou você migra para a Austrália. E lá você reconstitui a sua vida até mesmo no mundo rural, se for possível. Agora, essa mesma dimensão de expulsão daqueles que não servem para o modelo e que tem se tornado acentuada, porque o modelo deixou de ser a revolução do século XIX e está na XXI, né? Está no XXI agora com a acumulação flexível e tudo isso que nós conhecemos, ele continua causando essa massa de expurgados que não entram em nenhuma sistemática do que poderia ser a aceitação, né, de um cidadão pleno, no sentido de que ele tem capacidade de dar conta das suas necessidades através do trabalho, por exemplo, que é o modelo que nós vivemos, né? Então, o que você faz com essa população toda? Não tem mais fronteira aberta, né? A fronteira que eles estão buscando está fechando as portas. E aí a criminalização não vem no sentido de que não há espaço para eles, porque o modelo de produção, ou econômico, ou enfim, de outras questões políticas, inclusive, no caso principalmente das guerras, ele chegou no seu limite, mas vem pelo fato de que não são, né, europeus, não são pessoas que colaboram para o desenvolvimento da Europa, etc, etc, etc. Então, acho que é isso que eu queria dizer, gente. O resto já foi dito pelos professores que me antecederam. Agradeço o convite, muito obrigada. Acho que a gente vai mandar 3 perguntas e depois volta para a mesa. Então, como o microfone não chega, aliás, ele não chega nem até mim, então a gente vai pedir que vocês falem alto, por favor. Só levantar a mão e daí a gente vai. Oi? Eu não me apresentei? Não. Ah, sim. Tá, por favor, se apresenta antes de fazer a pergunta. E você? Sim, né? Depois ele. Meu nome é Patrícia, sou mais em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. A minha pergunta para a mesa foi muito interessante as exposições. Laís, mais para você. Você falou bastante dessa indústria do centro de detenção. Queria saber se você poderia explicar mais um pouquinho quem que está por trás desse centro de detenção. Então, essa questão toda da indústria da segurança migratória e a indústria das migrações e quem está lucrando muito com isso, quem está lucrando também com essas mortes do Mediterrâneo. Se o professor Álvaro também puder comentar um pouco mais dessa lógica economicista por trás dessa tragédia humanitária, acho que seria uma dentro interessante que eu fico curiosa. Obrigada. Boa noite, eu sou o James, aqui do programa do mestrado de Relações Internacionais. A minha pergunta eu acho que vai mais para o professor Álvaro, mas poderia também ir para toda a mesa. Como que o senhor enxerga, de certa forma, o limite demográfico da Europa, né, vis-à-vis assim, justamente a chegada ou esse excedente populacional, digamos. Talvez essa nova fronteira para esses expurgados pudesse vir, por exemplo, da própria necessidade da Europa de absorver pessoas para o seu sistema, enfim, capitalista, para sustentar, de certa forma, até o próprio estado de bem-estar social, porque, afinal de contas, uma população que sai em aposentadoria muito alta e a não reposição pela juventude local, de qualquer forma, digamos, a própria imigração poderia ser uma resposta. Como o senhor vê no limite, essa questão do limite mesmo demográfico da Europa, ou seja, os políticos, a classe política europeia deveria, afinal de contas, ceder pelo menos aos fatos objetivos, ou seja, vai faltar gente
para sustentar a própria riqueza, a própria opulência daquela região, né? Essa é a minha questão. Eu gostaria de fazer um comentário de qualquer forma, que eu gostei bastante da exposição da professora Adriana, sobre o componente racista, né? A questão do componente racista, que eu acho que tem tudo a ver com o Brasil, que eu acho que é o que nos liga, né? Liga essa questão do Mediterrâneo a nós nesse momento. É justamente essa questão do... Enquanto o europeu foi aquele que ocupou os espaços ainda por descobrir, por desbravar e colonizar, isso se deu de uma maneira mais ou menos, não exatamente pacífica, mas se deu de uma maneira que foi possível, né? E como isso é visto até hoje, né? Ou seja, você tem os paulistas ou brasileiros de uma maneira geral, descendentes de italianos e europeus, que olham para o seu passado com orgulho enfim, com todo orgulho daquela trajetória, né? do imigrante que passou fome e que era analfabeto. E como hoje, por exemplo, ao olhar para um boliviano e olhar para um africano, sobretudo para os africanos e para os negros, haitianos, enfim, isso se torna um problema, se torna uma questão, né? E como isso, na verdade, não nos separa da Europa, muito pelo contrário, é um componente, acho que comum, bastante comum. Talvez nós não tenhamos representantes de uma extrema-direita com um discurso tão absurdo como... Porque a gente não tem o volume de migração que eles têm. Provavelmente, porque não faltaria barulho nessa... Senão a gente teria. Exatamente. Mas essa é a minha pergunta em relação à política. Então, meu nome é Victor, eu sou do ano. Minha pergunta era a respeito dos imigrantes econômicos, né? Eu queria saber se o acordo de Schengen ele foi firmado nesse contexto de recrudescimento das políticas imigratórias. Então, se seguimos a mesma ordem, posso começar por responder começar talvez pela última, que é a mais fácil. E que é importante nesta discussão hoje na Europa sobre a imigração e os refugiados, mas a imigração em particular. Os acordos de Schengen, com o europeu, é um espaço de liberdade. Hoje um português ou qualquer pessoa que esteja em Portugal, inclusive um brasileiro que vive em Portugal, vai de Portugal à Polónia sem fronteiras. Portanto, os acordos de Schengen são extraordinários. Se falarem com um jovem português, ou um jovem italiano, ou um jovem espanhol, a ideia de haver fronteiras entre os países é para eles impensável. Porque habituaram-se ao movimento de pessoas. Então, os acordos de Schengen são, para os europeus, para os que vivem dentro das fronteiras dos Estados europeus, uma expressão de liberdade. E talvez um dos maiores avanços da União Europeia em termos humanos, por causa da mobilidade humana e a facilidade de deslocação, de arranjar emprego. Agora, com a crise em Portugal, muitos portugueses foram trabalhar para a Grã-Bretanha, foram trabalhar para a Alemanha, e há um movimento migratório interno na Europa, que não se chama migratório porque são europeus. Aliás, os britânicos, o Cameron, fez campanha contra esse movimento migratório interno europeu. Ele é contra os acordos de Schengen. Os anti-europeístas são contra os acordos de Schengen. Há dias apareceu um artigo num jornal português, de um general português, um artigo completamente xenófobo, que dizia que, com os acordos de Schengen, tornava-se muito fácil aos terroristas que entravam disfarçados de pacíficos refugiados, era a expressão que ele usava, era muito fácil entrarem na Europa, via Itália, irem pôr uma bomba em Portugal, uma em Espanha, e ele até falava que eles poderiam pôr bombas ao mesmo tempo em 3 países diferentes. Sabes que os generais têm sempre que arranjar uma ameaça enorme para justificar o orçamento, não é? E isso tornou-se também parte dessa discussão sobre o orçamento. Portanto, os acordos de Schengen para os europeus é liberdade. Os acordos de Schengen para fora da Europa são vistos como um sistema que dificulta a entrada nos países onde era mais fácil entrar. Ou seja, a fronteira portuguesa para o brasileiro era muito fácil no passado. As regras eram regras portuguesas e o homem que controlava a fronteira não olhava com simpatia para a entrada de um brasileiro. Hoje é controlado pela União Europeia e as regras são as dos países mais avançados no controle das fronteiras. Mas os acordos chegam a ter má publicidade internacional, mas são, ao contrário, um avanço. Quando começou a crise de refugiados líbios, nessa altura líbios, e tunisinos na altura das revoluções,
Berlusconi e Sarkozy encontraram-se e propuseram acabar com Schengen, ou limitar Schengen, exatamente por causa da facilidade de circulação na Europa. Portanto, o acordo de Schengen não tem a ver com a vontade de controlar a imigração, tem a ver na altura em que a Europa acreditava nela própria e estava a criar um processo de integração generoso e aberto. A segunda questão é a questão demográfica, que é central neste debate. Os estudos que são feitos pela OCDE, pela própria Comissão Europeia, demonstram que o envelhecimento da população europeia é um problema grande para o crescimento económico na Europa. A Europa entrou em declínio económico. Se compararmos com a China, com a Índia, com o Brasil, nos seus períodos mais otimistas, a Europa entrou em declínio económico. E uma das razões porque entrou em declínio económico é o envelhecimento da população. Hoje o grande debate na Alemanha é que o crescimento económico da Alemanha está ameaçado pelo envelhecimento da população alemã. Segundo um estudo da Comissão Europeia, em 2060, daqui a muitos anos, mas as pessoas que vão viver em 2060 já começaram a nascer, já nasceram, 1/3 da população europeia terá mais que 65 anos. A ver? Como é que isso sustenta o sistema social europeu? Todos os estudos científicos e os estudos da OCDE e das Nações Unidas dizem que a Europa precisa, nos próximos 20, 30 anos, 40 milhões de imigrantes para manter o seu crescimento económico. Portanto, não são lógicas económicas que dificultam a abertura aos imigrantes, são lógicas políticas. E, só aqui uma espécie de reparo, não é reparo, mas um comentário. Os imigrantes contribuíram de uma forma decisiva para o crescimento europeu nas últimas décadas. Eu vivi em França há muitos anos e vi o crescimento extraordinário da França nos anos 60 e 70, e grande parte disso era com o trabalho de imigrante, com o trabalho dos argelinos, dos marroquinos, dos portugueses, dos espanhóis, como tinha sido no passado, dos italianos. Quer dizer, todos os países europeus mais desenvolvidos têm uma experiência de crescimento económico graças aos imigrantes. Sobre a questão de civilização, que é um tema interessante e altamente polémico. É evidentemente que a civilização árabe ou muçulmana não é menos avançada que a civilização europeia, como a civilização dos índios da Amazónia. Isso Levi-Strauss demonstrou bem, não é sobre isto que estamos a falar. Estamos a falar das percepções, não é? Sim. Das percepções. Ora, nas percepções europeias, o problema não é achar que os outros são incivilizados, na minha modesta opinião. É acharem que as sociedades europeias, a identidade como eles aprenderam, quando eram pequeninos, é posta em causa por sociedades multiculturais. Houve um filme muito interessante, que vocês não sei se viram, que chamava-se Entre os Muros. Aqui se chamou-se Na Escola. Entre os Muros da Escola. Os Muros da Escola. E se mostrava como que se um professor vai a uma aula hoje em Paris, no redor de Paris, e diz a um estudante: meus meninos, os vossos antepassados, os gauleses. Toda a gente se ria. Os gauleses, o meu antepassado, eu vi. O meu antepassado é africano, o meu antepassado é... Portanto, esta ideia de que a sociedade tornou-se muito diversa, logo mais civilizada e mais rica, do ponto de vista cultural, vê-se hoje a produção cultural em Paris, muitas das obras mais importantes são feitas por pessoas, como eles dizem, com origem na diversidade, que é a palavra que se usa em França para explicar, com origem na diversidade. Mas são os grandes escritores, os grandes músicos, os grandes atores de teatro, os grandes cineastas. Não sei se vocês viram aquele filme, aqui chamou-se Duas Cores, o azul é a cor mais quente. A Vida Adele. A Vida Adele é um cineasta de origem tunisina. E grande parte hoje dos intelectuais, dos autores de obras de arte importantes em França, são origem da diversidade, porque esta diversidade é produtora de civilização e de cultura. Último, me perguntaram se a lógica económica, eu acho que já respondi à questão da lógica económica por esta resposta, não é? Em relação aos refugiados, a questão é,
porque é que eu digo que a questão é política? É que há um facto político importante, que a gente podemos depois tentar descobrir as razões de ser, que é que a extrema-direita hoje é muito influente na Europa. A Marine Le Pen, líder do Partido da Frente Nacional, pode ganhar as eleições presidenciais. Não é lógico que ganhe, mas pode ganhar. Foi o primeiro partido nas eleições para o Parlamento Europeu. A extrema-direita dinamarquesa ganhou as eleições para o Parlamento Europeu como ganhou em França. Na Hungria, o governo é de extrema-direita. Portanto, há um facto político para o qual nós podemos ir encontrar explicações sociológicas, etc. É outra discussão. A realidade é que há um facto político e que é a força das correntes políticas xenófobas, racistas e islamofóbicas que impede que a imigração seja tratada como uma questão normal. Esta é a minha interpretação. E é o facto dos partidos políticos dominantes não terem a coragem de defender os seus valores, dizer isso está absolutamente errado, essa ideologia, mas pelo contrário, uma perspectiva oportunista, começaram a fazer o mesmo discurso. Aquilo que se chama em França lepenização dos espíritos. E o Le Pen disse, um dia, porque é que eles vão escolher a cópia se podem ter o original? O que ele tem razão. De facto, se puderem escolher o original, vão escolher a Marine Le Pen e não o Sarkozy, que vai defender a mesma política, mas é uma cópia. Eu vou fazer só um complemento. Pronto, alô? Eu vou fazer só um complemento com relação ao questionamento que você fez sobre Schengen. Na verdade, realmente, para os europeus e para quem está regularmente lá, é um espaço de livre circulação e acho que a intenção mesmo da criação de Schengen foi para que existisse esse espaço de livre circulação, enfim, de pessoas, bens, materiais. Só que, para quem está de fora, acaba que existe uma dupla exclusão, né? Você, enfim, autores que tratam, por exemplo, como uma dupla exclusão, por exemplo, porque trata-se de uma ideia de pós-cidadania, por exemplo, né, europeia. Só que para você conseguir a cidadania europeia, você tem que ter a cidadania nacional, de um dos países membros. Né? Então, assim, para que se garantisse essa livre circulação interna, você teve que fortalecer as fronteiras externas. Então, coincidentemente ou não, quando você estabeleceu com o acordo de Schengen essa livre circulação para quem está dentro, você teve que impedir, determinar quem seriam aqueles que estariam de fora. E enrijecer as fronteiras para que eles não entrem tão facilmente, para que eles não usufruem, não ameacem a liberdade interna. É claro? Patrícia, essa sua pergunta eu pretendo responder completa, com todos os dados, daqui a 4 anos, porque é a pergunta da minha tese. Mas eu tenho indícios, né?